Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Mislene Bittencourt, especialista em gestão condominial e comunicação de alta performance. E hoje eu quero convidar você para falarmos um pouquinho sobre a nossa esteira de produtos. E por que isso? Porque eu tenho recebido algumas solicitações de síndicos e profissionais da área pedindo para que eu explique um pouquinho mais sobre essa esteira de produtos. E quem me acompanha nas redes sociais, ali pelo Instagram, já observou que eu tenho alguns vídeos falando um pouquinho sobre cada um destes produtos, mas é super compreensível, que fiquem algumas dúvidas e isso é muito bom, E o assunto, então, deste vídeo, de hoje vai ser para falar exatamente sobre a nossa esteira de produtos. Então, vou começar falando sobre a questão das mentorias. O que são mentorias, então? A mentoria ela é voltada para o síndico, o gestor da área condominial. Ele é um trabalho muito personalizado, então não existe um padrão específico que eu trabalho na mentoria. Claro que existem pilares que são nortes para que a gente possa desenvolver e capacitar esse síndico, mas cada síndico é um síndico, cada um tem seu perfil comportamental e é com base neste primeiro diagnóstico que a gente vai desenvolver todo o trabalho da mentoria. Então, ele é um trabalho muito segmentado, ele tem como objetivo principal desenvolver o síndico na questão da comunicação de alta performance, na questão do conhecimento técnico, a gente fala sobre isso, e eu trabalho numa das sessões, a gente trabalha um diagnóstico, a gente faz um questionário de diagnóstico e ali, exatamente nesta segunda sessão, que a gente extrai pontos fundamentais que vamos trabalhar na mentoria. Então, ela pode ser bastante diversificada, Eu tenho mentorias que a gente trabalha muito sobre a questão da comunicação, outras que a gente trabalha muito sobre a questão comportamental, outras sobre a questão do conhecimento propriamente dito, de rotinas que o síndico precisa ter, enfim, Então, é só importante deixar claro que a mentoria, ela não é algo genérico. Ela é algo específico e a gente trata conforme cada perfil de síndico. Falo muito na mentoria sobre a questão da comunicação de alta performance, porque tudo em nós comunica. Se vocês assistirem lá nos primeiros vídeos, onde eu falo sobre os 4 perfis comportamentais, eu falo sobre isso, Tem a comunicação verbal e a comunicação não verbal, ou seja, tudo em nós comunica, Um olhar, um gesto, uma expressão, tudo fala de alguma forma, inclusive a maneira como a gente se veste, como nós nos apresentamos. Então, isso seria a questão da mentoria. Depois nós temos as capacitações mensais. O que seriam as capacitações mensais? Todos os meses nós escolhemos um tema e ele tem uma forma, digamos assim, organizada desta escolha. Eu faço pesquisa com os participantes e com base na necessidade apontada, nós fazemos então, preparamos o nosso material. E nós falamos sobre diversos temas de condomínio, questões muito práticas, como organizar uma assembleia, quais são as obrigações do síndico, direitos e deveres dos condôminos, enfim. Então é um leque infinito de assuntos, E eu trago sempre a questão da comunicação de alta performance, ou seja, não basta que o síndico saiba, que ele conheça a legislação ou as regras do condomínio, mas ele precisa saber como comunicar isto aos seus condôminos. E eu vou dizer para vocês que, por experiência, ao longo desses 20 anos, a demanda maior que eu tenho hoje não é somente na falta de conhecimento, mas sim na forma como o síndico se posiciona. Então, isso é muito importante. Então, também nas capacitações, eu sempre trago conteúdos de comunicação de alta performance, de como se comunicar. Então, isso é muito, muito importante. Ela é aberta a todos os síndicos, não é somente para os clientes da nossa carteira, Eu já falei em outros vídeos também que eu sou sócia da Alpha City, administradora de condomínios, que está no mercado há mais de 20 anos. E inicialmente esse curso, sim, ele era focado mais para os síndicos da nossa carteira, mas nós entendemos que o mercado precisa mergulhar um pouco mais nesse conhecimento. E por esse motivo, neste ano de 2025, então, as turmas elas são abertas para todos os síndicos, Então, quem tiver interesse, acompanhe nas redes sociais, sempre estaremos divulgando com antecedência,
tanto o dia quanto o tema, né? Porque sabemos que o síndico tem uma agenda bastante lotada, com reuniões, visitas e assembleias e etc, né? Então, muito importante. O síndico precisa parar, precisa estudar, precisa, né, no ditado popular, afiar o machado, ele precisa parar. Porque não dá para ir seguindo, né, somente executando e aprendendo somente com os erros, né? Isso já é um método bem ultrapassado. Hoje a gente tem cursos, formações, livros, excelentes livros, e a gente precisa usar de tudo isso para a gente otimizar o nosso trabalho, errar menos e ter muito mais qualidade de vida. Esse é o propósito, né, que todos os síndicos querem, né? Ter esse trabalho um pouco mais autônomo e, em contrapartida, ter uma qualidade de vida. Então, as capacitações são mensais, é um público que é aberto, precisa sim fazer a inscrição para garantir a vaga com antecedência. E nós temos também as consultorias. O que são as consultorias nessa nossa esteira de produtos? Bom, as consultorias, elas são bastante abrangentes também. E, diferentemente da mentoria, que ela trata da pessoa síndico, né, que ela tem um trabalho muito focado no desenvolvimento, né, do síndico, a consultoria ela é voltada para o condomínio. Então, um síndico que foi eleito há pouco tempo e precisa apresentar um diagnóstico deste condomínio, ou precisa entender um pouco mais, e aqui pode ser sobre a questão financeira, que envolve inadimplência, envolve previsão orçamentária, ou precisa entender todo o contexto do condomínio, precisa organizar a documentação do condomínio, precisa mapear o que ele tem que fazer, né? Porque é importante que o síndico tenha muito claro que ele foi eleito em assembleia para cumprir algumas demandas que o condomínio entende que está deficiente. Mas o síndico precisa conhecer as suas obrigações. Então, a consultoria, ela abrange tudo isso. Então, a gente vai entender o motivo pelo qual aquele síndico ele foi contratado, por quê? O que a Assembleia, né, no dia da eleição do síndico, disse que precisava que ele fizesse. Ok. Só que a gente vai juntar a essa necessidade da Assembleia as obrigações do síndico. Então, o que o síndico precisa por lei fazer? E a gente vai montar um diagnóstico que vai ser o plano de ação do síndico para aquela gestão. Então, isso tem acontecido com bastante frequência, a gente tenho sido muito procurada, né? Acho fantástico o síndico entender essa necessidade de buscar auxílio e também tirar uma sobrecarga de si. Então, ao invés de o síndico ficar fazendo todo um levantamento em documentos, em atas, para saber a necessidade, juntar, claro, tem que ter reuniões com o conselho, mas muito além disso, ele vai ter este suporte. Então é um trabalho muito pontual, muito específico, pode contar com uma reunião de conselho, e eu tenho algumas consultorias que eu inclusive acompanho o síndico na assembleia para fazer a entrega deste diagnóstico, deste cronograma de execução, validar e depois fazer o fechamento com o síndico numa reunião interna, né? Então, são produtos bastante distintos, mas com uma competência muito particular cada um deles, né? Tem uma função muito específica, né? E é importante, sim, que o síndico entenda que buscar auxílio é, mais do que nunca, se profissionalizar, né? A gente não entende todas as demandas, cada um de nós somos limitados em conhecimentos, e tá tudo bem, e tá tudo certo. E é muito importante que, como síndico, ele tem formação diferentes, né? Temos síndicos de várias formações, e isso contribui e soma muito para o desempenho da função. Mas é fundamental que o síndico tenha esse olhar em buscar um atendimento personalizado, né, com um profissional capacitado para ajudar ele e encurtar aquilo que talvez ele vai levar muito tempo para dar um diagnóstico, para buscar entendimento. Então ele busca um profissional, e esse profissional vai fazer também uma parte do papel do síndico, que é analisar informações, montar, preparar diagnóstico, cronograma de ação e validar sempre, né? Sempre validar em assembleia. Então, o propósito do vídeo de hoje, né, é a gente falar sobre isso, sobre esses 4 produtos, que são a mentoria, isso é bem específico para cada síndico, as capacitações, que são mensais, temas voltados para o mercado imobiliário, gestão condominial, e também a comunicação de alta performance, e por fim as consultorias, que daí é um pouco mais abrangente, não é específico para o síndico, mas para condomínios, mas que ajuda muito, né? Auxilia muito no dia a dia do síndico, principalmente evitando retrabalhos e demandas, né,
de questões que ele precisa validar. Então, se fez sentido para você, compartilhe este vídeo, curta este vídeo, né? Deixe o seu like, compartilhe para quem você entende também que vai fazer sentido, se inscreva no nosso canal, se por acaso você ainda não é inscrito, né? Para que a gente possa levar essas informações e principalmente vamos elevar o nível de conhecimento, a régua do mercado imobiliário na questão gestão condominial. Contem comigo nesse sentido e até o próximo vídeo.